Bora, galera, bem-vindo ao canal. Acabou de sair a escalação aqui do Mengão para esse jogo muito importante, né, dentro do Palmeiras. Lembrando que o jogo é amanhã, 16 horas da tarde. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né, mando de campo do Palmeiras na arena, né, no gramado sintético. Mas temos todas as novidades para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Fala, João Guilherme. Tem bastante informações aqui para vocês. Esse jogão que promete muito. Para você ter ideia, né, a mídia paulista colocou de 7 sugestões, 6 vitórias do Palmeiras e um empate. Nenhuma do Flamengo. Você vê, né? E a gente gosta assim. Que eles sejam favoritos, a gente decide isso dentro de campo, tá bom? Mas vamos pro vídeo. Começamos com as informações do Verdão. 4 pontos à frente do Flamengo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para o confronto contra o Flamengo, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Richard Rios, que está suspenso, e o Felipe Anderson, que teve uma contusão muscular e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na partida contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ele será reavaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu segundo jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Ceará pela Copa do Brasil podem reaparecer na equipe. O Alan, titular no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, ele foi preservado por conta do desgaste físico, e o Rafael Veiga, que ficou fora por conta de dores na região lombar. Treinou normalmente nesta sexta-feira e pode ser relacionado para esse confronto contra o Flamengo. Muito feliz de ter esses jogos. São jogos que um cara sempre sonha com jogar e cara, nós somos abençoados, né, por ser parte desses jogos assim. Então acho que preparando da melhor maneira, como você falou, foi um treino muito pegado, e é isso, cara. A gente só prepara, treina e se Deus quiser, no jogo as coisas vão a sair como a gente planeja, e tomara que com mais 3 pontos. Palmeiras chega no seu melhor momento da temporada para o confronto contra o Flamengo. São 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se não perder para o Flamengo, chega à sua melhor sequência na temporada. É o líder do Campeonato Brasileiro, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e já com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, nesses 8 anos, 14 jogos, com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Valeu, pessoal. O Flamengo terminou mais um dia de preparação para esse jogo mais do que importante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 16 horas, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, líder da competição com 22 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, com 18, 4 a menos. Não seria nada interessante deixar o Palmeiras abrir ainda mais uma vantagem nessa competição, principalmente de olho aí na sequência da temporada. O técnico Felipe Luiz tem problemas para essa partida. O Wesley, por exemplo, lateral direito, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mais provável que o Varela entre no seu lugar, mas aí no meio de campo tem outros problemas. O Pulgar, uma lesão muscular ainda em fase de recuperação, deve ficar fora. O seu substituto mais natural ali, o Alan, também tem lesão muscular, deve ficar fora. Talvez voltem contra o Deportivo Táchira na próxima semana pela Libertadores. O De La Cruz seria outro volante ali do meio de campo, entorce no joelho esquerdo, talvez só para a Copa do Mundo de Clubes. E tem o Plata na frente, um jogador sempre muito importante, já está fora há um bom tempo, um edema no joelho direito, também trabalhado para voltar no Mundial de Clubes. Então, Felipe Luiz pensa ali em como armar o time. O Arrascaeta voltou a ser relacionado no meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, atuou 20, 25 minutos, esteve melhor. Então, uma possibilidade de começar a partida contra o Palmeiras. Não se sabe se junto de Pedro, atuou 90 minutos pela primeira vez desde o retorno da lesão no joelho esquerdo. Então, no meio de semana, atuou todo o jogo contra o Botafogo da Paraíba, fez um gol até. Depende de como reagir o corpo, como o Felipe Luiz vai pensar esse time com intensidade, com os dois juntos. Então, está analisando essa possibilidade. Mas tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, jogadores que ficaram fora
no meio de semana. E claro, os zagueiros também voltam, como Léo Ortiz, Léo Pereira e o goleiro Rossi. Esses todos aí voltam para essa partida muito importante, esse duelo entre Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Allianz Parque, no domingo. Valeu, Pedro Henrique Torre. Jogo grande, importante, Elton Serra. Os times com desfalques, mas vale demais, né? E o Flamengo tem que manter essa escrita aí de 14 jogos já sem derrota para o Palmeiras, se quiser seguir na briga pelo título, porque se perder, o Palmeiras abre 7, né? Sim, é claro que é começo de campeonato, é lógico que os dois têm Super Mundial, também tem essa questão de você olhar para as outras competições, né, Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso tem que ser colocado em consideração quando se fala numa distância entre equipes fortes dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já foi buscar em algumas oportunidades, o Palmeiras nem se fala, né? O Palmeiras conseguiu há 2 temporadas uma virada espetacular em número de pontos. Então acho que isso talvez fique em segundo plano. Mas é claro que olhando para um confronto direto, porque é um confronto direto pelo título brasileiro, são 2 equipes que brigam pelo título, de um lado o melhor ataque do campeonato até agora, que é o Flamengo, do outro a melhor defesa. Ok que o Flamengo também tem a melhor defesa junto com o Palmeiras, mas o Palmeiras também mostra um sistema defensivo muito sólido e encontra esse equilíbrio no campeonato. Isso traz ingredientes interessantes para um jogo já nessa primeira parte, né, do Campeonato Brasileiro, olhando 2 equipes que todo mundo quer ver se enfrentando, né, pelo potencial técnico, pelo trabalho dos 2 treinadores, né, pelo favoritismo de um lado e do outro, pelas características peculiares, né, o estilo de jogo do Flamengo, o estilo de jogo do Palmeiras, que não são parecidos, são equipes que conseguem cada um do seu jeito, né, fazer a equipe funcionar muito bem. Chegam num momento interessante, né? Eu acho que o Flamengo viveu uma oscilação, agora conseguiu se reajustar, tem alguns desfalques importantes. O Palmeiras nem se fala, né? Vinha de baixa, conseguiu um reequilíbrio bem legal assim para esse momento da temporada, classificado para a próxima fase da Libertadores. Tem essa preocupação o Flamengo que o Palmeiras não tem. Então eu acho que tudo isso é pesado para esse jogo, para esse clássico, né, Edu, do futebol brasileiro. A expectativa realmente é de um grande jogo, não há favorito, apesar dessa questão, né, do Palmeiras ter essa desvantagem com relação ao Flamengo, né, histórica. Eu acho que é um jogo bem interessante, claro, né, em qualquer circunstância seria um jogo para se olhar no fim de semana, mas eu acho que são ingredientes bem interessantes de 2 equipes que chegam num momento equilibrado para fazer um grande jogo de Campeonato Brasileiro. Tem a saideira do Estevão também, né? Se despedindo do Palmeiras, ele que foi muito bem contra o Ceará. E a rodada do Brasileirão, minha gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. A rodada é interessante, hein? Do Campeonato Brasileiro, rodada 10. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Canal Fala João Guilherme. Se não for inscrito, né, no canal do Fala João Guilherme, por favor, se inscreva. Hoje faz parte da Flamengo TV, grandes narrações aí. Inclusive vai narrar o jogo amanhã entre Palmeiras e Flamengo. Se puder escutar o jogo, você coloca na Flamengo TV com a narração do João Guilherme e assiste na Sport TV o Premier, tá bom? Mas vamos pro vídeo. Olhada aqui na tela. Isso. Boa. Tá aqui. Rodada 10 do Campeonato Brasileiro. Já começa com um grande clássico carioca no Maracanã. Fluminense e Vasco da Gama, 18h30. O reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. Interessante. E do outro lado agora tem o Renato, né? Então é Renato de um lado contra Diniz do outro. São Paulo e Mirassol, neste sábado, 18h30. Amanhã, 9 da noite, no jogo da boate, no jogo da balada, Atlético Mineiro e Corinthians em BH. Domingo, 11 da manhã, voltou esse horário, né, Arber? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Não é o meu horário preferido. Domingo, 11 da manhã, Grêmio e Bahia. Domingo, 4 da tarde, o jogo da rodada. Uma decisão. Palmeiras e Flamengo. Também domingo, 4 da tarde, Sport Recife Internacional. 18h30, Vitória e Santos, Neymar. O Santos já deve ter ficado lá por cima mesmo, né? Porque foi eliminado ontem da Copa do Brasil pelo CRB, Maceió, Salvador é ali do lado, então o Santos já ficou lá por cima e o Neymar deve participar do jogo domingo, Vitória e Santos. É bom ele jogar mesmo, porque Ancelotti chega no domingo à noite ao Rio de Janeiro, hein? E na segunda-feira tem convocação.
Domingo, 8h30 da noite, Fortaleza e Cruzeiro. E na segunda-feira, fechando a rodada, Bragantino e Juventude. Deixa eu mostrar aqui a classificação do campeonato, para vocês entenderem o meu raciocínio, que esse jogo de domingo entre Palmeiras e Flamengo é uma decisão. Palmeiras líder 22, Flamengo 18. Minha gente, se o Palmeiras vence o Flamengo, ele vai para 25 pontos e abre 7 do Flamengo. Ele abre uma vantagem enorme em relação ao seu maior adversário no campeonato. Então o Palmeiras tem uma grande chance, jogando em casa, de distanciar o Flamengo, deixar o Flamengo bem longe dele. Em compensação, o Flamengo sabe que ele não pode deixar o Palmeiras abrir 7 pontos. O campeonato está no início, é a 10ª rodada, mas vai tirar isso depois. Se o Palmeiras abrir 7 pontos, o Palmeiras vai precisar perder 3 jogos e o Flamengo vencer 4 para ultrapassar o Palmeiras. Então, é difícil, hein? É difícil, gente. O Flamengo vai ter que vencer 3 e o Palmeiras perder 3 para tirar a diferença caso o Palmeiras abra 7 pontos. O Flamengo vencendo o jogo vai ficar 1 ponto atrás. E aí o campeonato está aberto. Se der um empate no domingo, não é um mau resultado para o Flamengo, não, porque vai se manter a 4 pontos do Palmeiras. É uma distância que dá para buscar faltando 28 rodadas. Agora, se abrir 7, o Palmeiras vai ficar numa situação muito confortável. Mas É isso, galera. Vamos para as informações aqui. Temos aqui a provável escalação do Mengão. Concorda com o João Guilherme. Se o Flamengo, infelizmente não, né? Vamos batendo na bandeira, o jogo ainda vai acontecer. Mas caso de uma derrota do Flamengo, deixaria a situação bem complicada em relação ao Campeonato Brasileiro, tá bom? Lembrando que vai ter a paralisação agora, né? Depois, o Flamengo ainda joga contra o Palmeiras e contra o Fortaleza, o outro final de semana. E entre esse jogo e o outro vai ter a decisão, né, final entre Flamengo e Deportivo Tátira, qual o Flamengo precisa ganhar para garantir a classificação na próxima fase da Libertadores. Mas não pode deixar, né, parar o campeonato com essa desvantagem tão grande em relação ao seu maior rival, que é o Palmeiras, tá bom? Em relação aqui à escalação, temos aqui a provável escalação, lembrando que, todavia, né, entretanto, o Felipe Luiz dá a escalação 1 hora antes do jogo, mas temos aqui mais ou menos o esquema que ele vai jogar diante do Palmeiras. Goleiro Rossi, zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, que descansaram, né, nesse meio de semana agora diante do Botafogo da Paraíba. Varela, que o Wesley está suspenso. Aí Alexandro também descansou. Aí temos o Gerson, que jogou uns 70 minutos mais ou menos diante do Botafogo da Paraíba. Everton Araújo, que jogou quase o jogo todo também, né? Inclusive jogou muito bem, tem que tomar só algumas decisões em relação na hora do toque, tem que ter mais atenção para não comprometer muito a equipe. Mas fora isso, está jogando muito bem. Arrascaeta, né, que jogou meio período também dentro do Botafogo da Paraíba, já entrou no segundo tempo. Luiz Araújo na ponta direita, Everton Cebolinha, os dois, né, tiveram descanso. E o Bruno Henrique no ataque, esse também teve descanso também. Essa é a equipe que vai enfrentar o Palmeiras, tá bom? Uma equipe muito boa. Espero que o Bruno Henrique consiga realmente voltar a ser o Bruno Henrique, né? Desde que aconteceu esses problemas extra-campo, vem afetando bastante o desempenho do jogador. Espero que ele coloque a cabeça no lugar e consiga fazer uma boa atuação, que essa vai ser essencial esse jogo para a questão do Bruno Henrique, tá bom? A gente vai precisar muito dele agora. Jogo fundamental, não só dele, como o próprio Arrascaeta, que é decisivo nesse tipo de jogo. Inclusive, ele cresce muito contra o Palmeiras. Esperamos que eles façam um bom jogo e o Flamengo consiga. Não importa o resultado, desde que o Flamengo ganhe 1-0, 2-1, 3-2, não importa. Mas o Flamengo ganhe o jogo, vai ser muito importante para não deixar o Palmeiras se distanciar, tá certo? Mas coloque aí nos comentários a opinião de vocês. Tem uma informação aqui importante, que saiu agora há pouco. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Questão de prioridade, certo? Quem trouxe essa informação, deixa eu só ver aqui, quem deu essa informação foi o jornal O Globo. Sempre deixei claro que voltar ao Brasil era a minha vontade. Sei que encaixaria no time do Felipe Luiz, que é um grande amigo. A gente conversa muito, mas uma coisa que está em aberto. Eu tô falando aqui do Andreas Pereira, que tem desejo, que tá lá no Fulham da Inglaterra. Tem vontade de jogar, né? Ficou, infelizmente, marcado pelo aquele erro ao qual deu o título do Palmeiras, né, da Libertadores em cima do Flamengo. Mas, como eu falei aqui várias vezes,
Cara, é um excelente jogador, joga muito bem, tanto falta como armação de jogo. É muito bom o jogador. E, na minha opinião, merecia sim retornar ao Flamengo. Ainda mais agora que o Flamengo precisa de um 10, né, para poder substituir o Arrascaeta. Ele se encaixaria muito bem para poder reservar ali com o Arrascaeta. Não só ele, como o próprio Lucas Paquetá, que a decisão do Lucas Paquetá sai agora no final do mês, dia 30, dia 31. É a decisão final. O Flamengo também poderia, caso o Lucas Paquetá fosse absolvido, o Flamengo também poderia ir atrás de jogador. Esse aqui é uma negociação bem complicada, né? Um valor muito alto. Mas o jogador tem desejo de retornar ao Flamengo. Gostaria nada do Flamengo tentar, tá bom? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais no meu trabalho. Amanhã, 16 horas da tarde, Premier, Sport TV, TV aberta também, Globo, né? Palmeiras e Flamengo, direto de São Paulo, direto da arena do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, jogo decisivo com cara de final, tá bom? Valeu.